Boa tarde, eu sou Silvana Rodrigues de Oliveira, arquiteta, professora associada do Departamento de Projetos Arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade de Sevilha. E quero começar agradecendo aos organizadores do 6º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana pelo convite, principalmente aos professores doutores Evandro, Geisa e Sandra. Também quero aproveitar para me desculpar pelo meu português. Eu moro na Espanha desde 1988 e cada dia é mais difícil falar o bom português, principalmente as palavras técnicas. A conferência que eu apresento, ela se insere no eixo temático de projetos, intervenções e requalificação na cidade contemporânea. E quero abordá-la da importância do bom projeto arquitetônico dentro da gestão urbana. Com o título Habitação Social no Processo de Requalificação na Cidade Contemporânea, alguns casos de estudos. 4 deles são no sul da Espanha e outro em São Luís do Maranhão, no Brasil. E estão todos relacionados com a metáfora Moradias de Escher a Moebius, onde é possível reconhecer um conceito comum em todas essas obras. Neste caso, obras do escritório Carrascal Fernandes de la Puente, formado por Fernando Carrascal, José Maria Fernandes de la Puente e eu, Silvana Rodrigues de Oliveira, como arquiteta colaboradora, embora não tenha trabalhado em todos esses projetos. Então, por que Moradias de Escher a Moebius? Pelos percursos infinitos, por exemplo, utilizado nesse gravado Relatividade, que vemos aqui, do artista Escher, do artista holandês Escher, onde é possível reconhecer uma série de percursos e não confundindo os ascensos e descensos e buscando relações tanto visuais como também espaços onde é possível gerar algum tipo de convivência. E que vão estar presentes também nos projetos que eu vou mostrar, mas não somente como uma busca no espaço físico, mas também como uma continuação de ideias de projetos, de partidos de projeto. O mundo da criação artística é uma adição, tanto que podemos reconhecer no gravado do Escher a obra do Piranesi, aqui mostrada, realizada 2 séculos antes, onde também estavam presentes essas subidas e descidas, esse mundo invertido, não? E que é a bagagem, né, que sempre o artista vai ter, né? E esse é o fio comum que eu quero identificar nas obras do escritório. Quando projetamos, não partimos de zero. O programa pode mudar, mas o nosso conhecimento ele é acumulativo. O conhecimento do arquiteto é acumulativo. Quanto às áreas centrais, os tecidos, esses tecidos que o formam, habitualmente têm um grande interesse histórico e contam com pré-existências que, com o passo do tempo, vão ficando defasadas, obsoletas, e requer reabilitação, reutilização. Mas, normalmente, esses edifícios dessas áreas, né, dessas políticas de atuações, estavam destinados mais a usos administrativos e culturais. Mas para uma boa regeneração urbana, essa deve incluir tanto o espaço público como a habitação, principalmente a habitação social, cuidando a qualidade ambiental e proporcionando uma melhor vida para os moradores. Mas é verdade que também, nas últimas décadas, esses tecidos foram ficando cada vez mais gulosos para os empreendedores, principalmente no campo turístico, no qual cada vez mais é necessário que a administração pública controle as ações do capital privado e gere uma política de habitação e junto com essas atuações. Dentro de um programa misto para evitar a gentrificação dessas áreas. Se olhamos para o passado,
essa mudança de forma, né, de entender o espaço central das cidades, já na década de 1960, Jane Jacobs, né, a jornalista, ativista, anunciava em Nova York que as pessoas deveriam ser o alvo das atuações. Em Manhattan também se desenvolveram atrativas propostas regenerando o tecido industrial obsoleto com projetos que uniam a criação artística e habitação, como pode ser o do Richard Meyer. Também na década de 1960, a cidade de Bolonha, na Itália, foi pioneira em realizar um projeto paradigmático de requalificação urbana da sua área central, incentivando a permanência das pessoas residentes lá. Essa experiência ativou projetos de requalificação urbana em várias partes do mundo e o enfoque atual desses tipos de projetos, eles devem ir mais além, não? Eles devem incluir componentes como a mobilidade, esses usos diferenciados, né, tanto administrativo, culturais, educativos, espaços públicos, mas faço encapé que principalmente habitação social, promovida, né, pela administração pública, e também possibilidades de trabalhos conjuntos mesmo com a iniciativa privada. Por quê? Porque é o que catalisa a permanência das pessoas nessas áreas centrais e que permite uma coesão social entre os seus habitantes. Isso é o desejável. Entrando nos estudos de caso, três obras que eu apresento se encontram no Centro Histórico de Sevilha. No caso, a Casa Hernán Cortés, Vírgenes Trompero e Casa Miano. A Casa Hernán Cortés, em Sevilha, é um projeto para 27 habitações de promoção pública e é uma atuação conjunta de um palacete esse atribuído ao Hernán Cortés, embora ele nunca tenha vivido lá, talvez seja pela casa mais destacada na rua, por isso recebe esse nome, e um terreno que estava ao lado com essa parte edificada, mas essa parte se encontrava vazia. As fotografias antigas são do Laboratório de Arte da Universidade de Sevilha, que junto com o trabalho de alguns historiadores, foi possível localizar os antigos acessos ao edifício e entender o funcionamento dos pátios. Neste caso, quando começa o projeto, a entrada estava nessa parte, mas finalmente se descobriu que a entrada era por esta porta e depois lateralmente se assediou o edifício por esta parte, através de uma rua secundária neste ponto. Essas são as características principais, principal do edifício, que é esse pátio central de uma grande categoria, e aqui vemos a planta do estado atual do edifício, o terreno, nesse caso, que ainda era o terreno. Então, quando começou esse projeto, a entrada estava por aqui e depois se vai recuperar a entrada lateral. Ou seja, essa rua interna que se recuperou, passando por debaixo desse edifício, que esse sim pertence a outro proprietário, e agora a entrada era esta, que era a antiga, para a Casa Palácio, que ela vai ser reabilitada praticamente toda, e todas as peças que vão ser colocadas para poder atender a esse novo uso, elas vão ser praticamente com estruturas metálicas ligeiras, que o dia que seja necessário eliminar voltar a transformar o edifício, pode ser recuperado no seu estado atual, porque afinal se trata de uma operação de restauração, acrescentando essas peças para atender ao novo uso. No caso do edifício à direita, também utiliza essa entrada, inclusive para o estacionamento dos carros no andar -1, e vai ser uma distribuição mais clássica de habitação,
feitas segundo a legislação local. As unidades em si, elas vão ser trabalhadas com, o edifício atual tinha uma grande altura, 4,40 metros, no qual permitia ter uma ocupação não completa, mas de dois andares dentro da unidade. Então, entra numa grande sala que vai estar em altura dupla, no fundo vai estar a cozinha e o banheiro, do outro lado outro quarto e uma escada que vai levar no segundo andar da unidade, não do edifício, com dormitórios de um lado e outro dormitórios unidos por uma passarela, que vamos ver mais detalhadamente. Aqui podemos ver o edifício novo, nesse caso a rua, né, que seria nesse eixo, e o edifício antigo. Essa parte da unidade que tem duas alturas, né, o térreo e o primeiro andar desta unidade, e no primeiro andar do edifício que volta a se repetir essa unidade. Neste ponto, encontramos um espaço comum que vai ser recuperado para atividades comuns da comunidade, porque era uma grande sala aberta lateralmente e está reabilitada para esse uso comunitário. E é esse espaço, no estado atual, do que ele está, como ele estava quando começou o projeto, e não tinha janelas e se mantém esse aspecto, esse grande espaço coberto com essa parte de ventilação, ventilada diretamente. Então, voltamos ao eixo principal de acesso, que é esse, a entrada do palácio, a entrada na parte das habitações novas, com essa escada, né, que vai estar no edifício. Por aqui também vai permitir passar e chegar no pátio traseiro, são esses percursos que falávamos, que são quase infinitos. E aqui a vista ao contrário, a da escada do edifício e a entrada desde a rua, que é essa recuperação desse eixo anterior do edifício. Aqui já estamos vendo a restauração, com a recuperação de todos os arcos, com alguns elementos, inclusive de arquiteturas anteriores, arquitetura romana, alguma parte de arquitetura árabe, porque a arquitetura, nesse caso, aqui na Andaluzia, ela vai reaproveitando fases anteriores, né? E esse seria esse espaço mais comunitário que falamos antes, e esses percursos que vão unindo esses pátios. Também é uma recuperação de toda a cobertura, né, com as telhas originais, ou substituição, mas do mesmo elemento, com uma fabricação de elementos para poder repor essa coberta. Uma vista desse pátio, desde o andar térreo, essa é a grande altura que comentava antes, para poder introduzir a unidade de cada célula, né, habitacional, e essas são as entradas de iluminação muito discreta para poder não interferir tanto na estrutura principal do pátio. Nesse caso, todo esse frente é uma unidade, é uma célula. Enquanto a célula habitacional, elas isso estão construídas, né, com essas estruturas metálicas ligeiras que vemos aqui, que permite dividir o espaço, nesse caso com a cozinha ao fundo e também o banheiro, e essa escada que leva até esse corredor superior, que vai estar um dos dormitórios nessa parte, o outro dormitório no outro lado deste corredor. Inclusive, a forma de tocar os elementos, quando há uma porta, se separa desse elemento da porta, como podemos ver aqui, não? Evitando sempre ser uma agressão para a construção original. Essas aberturas, que são as aberturas que vão dar uma iluminação auxiliar, né, à casa.
Durante o processo construtivo também, durante a construção, todos esses detalhes dessa armação de madeira, para poder tentar recuperar o máximo possível as técnicas originais, porque isso ficará e anos posteriores, outras pessoas encontrarão, mas vamos tentar que seja também, na medida do possível, as técnicas utilizadas na origem do projeto. E desde o interior, já com esse espaço terminado, esse grande espaço para comunitário e como terminou. E essa é uma imagem, não, dessa parte romântica da ruína, não, talvez como ele gostaria a Ruskin, não, muitas vezes a permanecer, mas onde é necessário dar uma nova vida e melhor ainda se falamos de habitação social. Agora estamos com as 63 habitações de promoção pública nos antigos Corrales Vírgenes Trompero, em Sevilha. O projeto talvez mais estrela do escritório foi selecionado para várias bienais de arquitetura, Bienal Espanhola, de Veneza, inclusive a Bienal de São Paulo. O Abílio Guerra conheceu esse projeto nessa exposição e convidou o Fernando para dar uma conferência, que então o Abílio era professor na Faculdade de Campinas. Isso foi em 1999. A proposta, o projeto está localizado na parte mais alta da cidade, um bairro que desde o início acolheu o núcleo da população em caso de Sevilha, não? Vai ser esse centro da quadra, e ele vai ter algumas entradas por alguns pontos que agora vamos vendo, não? Mas porque a característica dessas ruas, né, de traçados irregulares com origem medieval, se construía na periferia e os centros eram hortas, e pouco a pouco essas hortas foram sendo ocupadas. Quando esse encargo chega ao escritório, que é verdade que antes de chegar ao escritório eles tinham proposto que fosse o Álvaro Siza que fizesse esse projeto, mas depois, em alguma ocasião, inclusive nós nos entrevistamos com o Siza, e ele estava num período onde ele considerava que ele tinha que passar mais tempo em Sevilha para poder afrontar o projeto, já que tinha uma complexidade grande e com temas de legislação, e ele nunca encontrava essa ocasião. E ele renunciou a esse projeto e depois, devido ao bom resultado que tinha dado o projeto anterior de Hernán Cortés, eles passaram esse projeto para o escritório. E então, quando a primeira vez se visita esse terreno, porque as construções já estavam praticamente todas demolidas, e apresentava esse complexo perímetro de edificações demolidas que compartilhavam paredes e muitas vezes tinha essa presença de servidumbre, de luces, que dizemos aqui, que seria que tinha que respeitar uma certa distância uns pátios para que seguisse essa iluminação e ventilação. E essa, segundo a lei de construção do centro antigo da cidade de Sevilha. Se trata de um terreno de centro de quadra, como falamos antes, de uns 2.700 metros quadrados aproximadamente, com apenas 9,20 metros nessa fachada, que aqui sim tinha ainda uma construção, e neste caso, esta outra com uns 17 metros, mais ou menos, e por último, essa entrada muito estreita de 1,80 m. Esses eram os 3 registros desse centro de quadra com as ruas, não? E estavam compostos por anteriormente por 3 propriedades. E era necessário seguir identificando essas propriedades, ou seria necessário fazer um projeto muito mais complexo para poder uni-los em numa atuação única e poder fazer traçados diferentes. Esses planos eles foram desenhados bastante anos antes pelos estudantes da Faculdade de Arquitetura de Sevilha e orientaram muito, porque aqui marca todo o que era a edificação anterior.
praticamente estava tudo demolido, essa parte que não, que era o resto da antiga edificação da Rua Conde de Barra. Aqui já era o começo, já com movimentos de terra. Aqui já é o começo das escavações arqueológicas. Normalmente, naquela época, não se fazia as escavações antes da realização do projeto. Somente depois, quando já se conhecia a empresa que ia realizar o projeto, se realizava também a escavação arqueológica, o que algumas vezes fazia atrasar, né, todo o processo de obra. As Hum, as escavações arqueológicas foram comprovando algumas premissas prévias, como seriam os restos romanos, que a arqueóloga imaginava que iam sair em algum momento, como foi aqui no nível -5, onde se encontrou realmente a existência de elementos da época romana da cidade. E, nesse caso, em capas mais superiores, essa tina de teneria de tecido da época islâmica. Como comentamos, então, a Comissão do Patrimônio, a que estão sometidas a todas as construções nas intervenções da cidade, ela recomendava que para esse projeto que o reconhecimento desses antigos terrenos e construções e nesse caso que ajudou a determinar esses cheios e vazios dessa futura construção, tal como vemos aqui, não? Esses diferentes corrales, né? O corral de Trompero, de Vírgenes e a construção de Tomás de Barra. Então, né, com essas tentações, né, de uma nova ordem que não era possível, então que parecia que era desejável, pelo menos entender que o projeto fosse unitário. E assim, então, a aplicação dessa legislação permitiu algumas situações que foram positivas, como poderia ser, por exemplo, que tinha que se identificar esta linha, mas ao ser uma mesma propriedade, nesse caso a Junta de Andalucia, afinal se permitiu gerar essa própria servidumbre que falávamos antes de luz para este terreno, porque esse era o limite dele. Se fosse um muro, não poderíamos abrir janelas, nesse caso, para outra propriedade. E ao ser ao mesmo dono, nesse podíamos. Então, as salas e os quartos dão para pátios diferentes, no qual também foi interessante. A construção ela se acomoda na periferia, vai deixando os vazios na parte interior, e aqui também o que é interessante é a forma de, com uso mínimo de caixas de escadas, se consegue abastecer um grande número de unidades. Neste caso, essa caixa de escada, que vai abastecer as casas dessa parte, atravessa e vão alcançar as casas do outro lado. Nessa época, não se permitia a construção de elevadores nos edifícios de habitação social, coisa que hoje já mudou, mas não foi construído com elevadores. Bem, então, como falávamos, então os muros que dividem, né, que dividiriam essas propriedades, esses corrales diferentes, nesse caso foi eliminado e somente a própria edificação é a que limita e que se construi nesses limites. Em relação a esse tema da escada, como comentamos antes, existiriam não as pontes que vão atravessando, ou aqui também tentando limitar o máximo possível para chegar até essas peças exteriores através das mínimas circulações, número de unidades de circulação vertical. E esses anéis que vão se repetir na coberta, também unindo todas essas escadas. Assim, então, o percurso ele está especialmente cuidado, não? Ele causa surpresa, produz equívocos dimensionais, e através desses labirintos ele se vai fazendo mutável e essa nova percepção desse espaço, não? Está comunicado por essas pontes que permite reduzir esse número de escadas e agilizar os percursos, unindo, né, os térreos, galerias e coberturas, e com balcões registrando outro terreno, neste caso. A tipologia das unidades habitacionais se resolve em função das diferentes construções da parcela, porque dependendo do fundo construtivo que ele tem, será uma solução,
e por esses limites complexos que estávamos falando antes, e se ajustam aos programas próprios das habitações sociais promovidos aqui, nesse caso, pela Junta de Andaluzia. Essa é a fachada da Conde de Ibarra, com a casa reabilitada, e esta de aqui, parte é reabilitada e outra parte é nova, que se acrescenta. E essa seria a esquina onde estamos vendo essa fachada nesta parte, e esta branca que está no final era a outra, que era de 17 metros. E a outra mais estreita vai estar mais no fundo dessa rua, mais adiante, que se comunica por essa parte. Afinal, são construções que, por um lado, se igualam e a unificar pela cor e pelos materiais do acabamento. Mas se destacam também as paredes, dentro desse branco se destacam as paredes que são lisas, rebocadas, pintadas em brancos, e outros tramos da fachada que estão com acabamento num concreto projetado junto com fibras de vidro. Seria, nesse caso, RRC, falamos aqui, não é a projeção do concreto e fibra de vidro, que outras vezes também vai ser com o mesmo perfil desse acabamento, também vão ser usados nos fechamentos das janelas. Isso tudo produz uma vibração na fachada, nos casos das invasões de um pátio ou outro, pelas edificações anexas, e também para marcar uma diferença de altura, como neste caso, não? Uma altura mais baixa, de uma altura mais alta. Então, essa mudança do material, a parede lisa ou essa parede com essa textura. Esse sistema que falei antes também, metálicos, né, que são esses daqui, eles servem com o sistema de venezianas para poder fazer o escurecimento das habitações que são obrigatórias, como dormitórios, e dessa forma o dia e a noite fazem com que a fachada se feche e se abra, como se fosse múltiplos olhos, não? Então, como na vigia e no sonho. Aqui voltamos a ver esse elemento com as janelas abertas, a parte do RLC fechado, essa ponte, né, que vai atravessando de um lado e outro, e essa é a caixa de escada principal. Repetimos as pontes, esses percursos que falamos, que na parte dos últimos andares eles voltam a unir-se e é possível ir caminhando de um lado ao outro. Também, embora seja muito plano, existem diferenças de altura que vão se resolvendo com essas escadas que estamos vendo aqui ao fundo, comunicando um com o outro, e deixam essas vistas um pouco entre... não sabemos o que vamos encontrar naquele final, e girando vamos encontrar essa parte da circulação vertical com essa ponte que vemos um pouquinho do outro lado. Aquela ponte vermelha atravessa o edifício e sai com esse balcão registrando o outro pátio. Nesse caso, essas aberturas são as aberturas que vão dar iluminação no estacionamento, no nível -1, e essa outra escada que vai ser a que vai abastecer o edifício, o último edifício dessas sequências. Essa transição entre um pátio e outro, não, que vão se resolvendo, alguns elementos que às vezes eles ajudam a intuir, né, não que essa circulação vai continuar de alguma forma. Essa é o acesso através dessa passagem mais estreita de 1,70 m, e a outra fachada também dessa mesma rua, que é onde está o edifício de 17 metros de nova construção, a entrada do estacionamento, e esse edifício, esse primeiro corpo, ele foi, depois da obra terminada, destinado às mulheres maltratadas. Isso está muito controlado para a visita.
Essa é a fachada interior desse corpo que eu comentei antes, e aqui também podemos ver outra referência, nesse caso da arquitetura italiana, do Terrani, não? Que sempre a arquitetura ela é estudo sobre os estudos, não é a nossa forma de pensar. E aqui voltamos a ver esse percurso dessas cobertas, aonde todo se unifica e se unem através do que falávamos antes, dessa fita de moeda. Sempre que possível, as unidades estão cuidadas com essas iluminações zenitais para poder complementar, não, a iluminação da própria unidade, não somente o edifício, mas também a própria unidade. Como comentava antes, essa obra foi exposta na Bienal de São Paulo e foi por a convite do Abílio Guerra, foi publicado na revista, ia ser na revista em papel ainda, mas foi justo na mudança da revista, passou a ser online, nesse caso no número 2 de Arquitextos, e para quem quiser consultar, sempre é um artigo mais completo. Esse projeto ele foi é, muito importante como estudo de tipologias e de edifícios de habitação social para a regeneração urbana. Foi visitada por inúmeras escolas, podemos falar de mais de 25 faculdades de arquitetura estiveram visitando esses edifícios desde que se terminou a obra. E, inclusive, esse ano recebemos uma visita de uma faculdade da França, e continua sendo um exemplo muito importante da arquitetura nas áreas centrais da cidade. É uma grande referência. Os CADs é outro lugar também muito interessante, e a boa política de habitação também é um projeto modélico. Neste caso, eles conseguiram fazer um programa, não somente eles reabilitando diretamente, mas também ajudando aos proprietários de grandes de casas que estavam ocupadas por habitação, nesse caso, financiar aos proprietários, permitindo manter os inquilinos dentro do edifício por uns preços públicos de vendas de aluguel. E os proprietários ficavam isentos de uns 5 anos ou 10 anos, não lembro muito bem, dos custos dessa reabilitação, desde que existisse essa garantia que mantivesse essa população no bairro. Uma atividade também muito interessante, um programa muito interessante. Temos aqui rapidamente essa situação de Cádiz, nesse caso estamos falando desta parte da cidade, esta daqui seria essa parte da cidade, onde estará aqui do vídeo de frente, onde estará essa atuação que vamos ver agora. Está muito próximo à praia, aqui seria a parte da costa, e estamos falando desse conjunto. A edificação é importante, embora o estado de conservação às vezes se encontrava bastante deteriorado. Aqui dá a sensação de que está melhor do que vamos ver depois. Consiste na união de 3 casas, que essa seria uma, essa seria 2 e essa seria a terceira. Neste caso, da esquina seriam 2 andares, 3 andares, inclusive chegando a 4 andares. Aqui vemos essa diferença de altura, inclusive era recomendável que se construísse aqui um andar mais para poder unificar essas alturas, que nesse caso era muito diferente. O estado atual, na época, como encontramos o imóvel, com esse pátio principal e o estado de conservação. Nesse caso, a normativa já obrigava a ter um sistema de elevação, né, o elevador, né, e aqui praticamente o truco foi conseguir, com o mínimo possível do número de elevador, poder abastecer todas as unidades, né, poder chegar a todos os apartamentos. Nesse caso, foi esse núcleo de elevadores, a princípio só construiu um, deixando o outro para outro período, mas desde este elevador vai ser possível registrar e chegar a todas as unidades de habitação. Nesse caso, volta a estar presente o que seria a cinta de Moebius. Temos aqui esse corpo com mais alturas, 1, 2, 3, 4, inclusive chegando a ter uma parte com 5 alturas. Nesse caso, eram as 2 alturas que se permitiu a construção de uma terceira e outra mais ao fundo, não na linha de fachada,
e unificando um pouco as alturas total do edifício. Aqui podemos reconhecer um pouco mais o que são esses anéis de circulação que comentávamos, acesso desde o andar térreo, por esse ponto também. Essas circulações, onde vai ser possível não poder reconhecer todos, com as caixas de escadas, nesse caso sim, 1, 2, 3, com as suas rampas, 4, desculpa, com as suas rampas para poder também, porque tem uma diferença de altura entre os dois, esse corpo e esse, e também era necessário trabalhar com as rampas para poder trabalhar a acessibilidade de todos os apartamentos. A unidade ela vai ser simples também, como já vimos nos projetos anteriores, algumas vezes vai ser dúplex, outras vezes vai ser somente num andar, resolvendo principalmente o dúplex entre a planta primeira e segunda para evitar as circulações. Voltamos a ver aqui, não, esses anéis e como vai construindo esse último andar com algumas em dúplex também, com essas escadas interiores que vão comunicar, inclusive algumas vão sair diretamente na própria cobertura. Sistemas esses de cobrição dos pátios, as diferenças de altura, novos andares construídos. Já quando a obra começa, já está um pouco mais complicado, não aquelas paredes que nós víamos antes com cal pintadas, com reboco e pintadas, depois quando se retira, vemos que estava muito mais deteriorada do que estava antes, não? E o processo da obra é bastante mais complicado. Algumas vezes, alguns elementos ficavam reservados sem terminar de demolê-los para poder depois construir no mesmo nível, né, o que estavam a altura do chão, e alguns são restaurados, mas normalmente eles ficam durante o processo da obra. O detalhe construtivo dessa laje, nesse caso recebendo sobre a madeira antiga esse compensado, e sobre o compensado a disposição desses pregos que vão se unir à ferragem, e também essa caixa na parede, essa abertura na parede, para depois concretar uma laje somente o concreto de uns 5 centímetros, e ele vai trabalhar atirantando a madeira antiga. A fachada já restaurada, com a pedra, né, como essa pedra limpa na rua principal de acesso. Essa alvenaria branca, pintada de branco, e o andar que se acrescentou também com esses fechamentos para escurecimento, principalmente dos dormitórios nesse andar. Também a restauração da pedra na parte inferior e a parte superior, como comentamos antes. Já entramos no edifício, esses percursos, onde falávamos antes, são esses percursos quase infinitos que vão acontecendo nesse interior. Essa é uma das escadas principais e o elevador que vai estar no fundo dessa circulação. Continuamos com essas circulações no andar térreo. Sempre o elemento vai ser um elemento comum. Nossos projetos, normalmente, costumamos utilizar um elemento comum, onde se possa identificar em todo o edifício o mesmo elemento. Já que tínhamos visto antes, que tinham ficado durante o processo da obra, para poder construir essas galerias da mesma altura, esses corredores. No caso já de uma intervenção da parte mais nova, nesse caso, utilizar uma técnica mais limpa, né? Então, onde se diferencia o que era um elemento, onde tinha essa pré-existência dos pátios anteriores e aonde se constrói o novo com uma linguagem mais contemporânea. De circulação, nesse caso a restauração do pátio, não essas circulações infinitas que vamos ver aqui, nesse caso é justo essa,
com esse pátio que é este daqui, essa janela que está aqui, que vai ser essa janela, e a frontal que está nesse ponto. Os elementos anteriores, sempre com uma linguagem mais contemporânea, no caso quando não existia, e contraponto quando é um elemento existente. Essas escadas cuidadas, essa iluminação, sempre buscando uma iluminação cenital. Escher volta a aparecer nesse detalhamento da escada, não sabemos se subimos ou se descemos, permitindo também, buscando essa entrada de luz, essa escada muito transparente, para chegar até o andar térreo. Uma parede de madeira que se transforma numa mesa, uma referência na arquitetura do arquiteto espanhol Alejandro de la Sota. A arquitetura sempre é reconstruir sobre o que já tínhamos conhecido. Como falamos, existe uma continuidade na eleição dos materiais como um valor para o projeto. É o primeiro caso da cobertura de pátios de habitação social em Cádiz, abertos nas laterais, o que permite uma ventilação cruzada. Ao mesmo tempo, evita a entrada da água da chuva e protege esses pátios do ambiente marítimo, não? E nesse caso foi também precedente para projetos posteriores. Vemos aqui o pátio já totalmente reabilitado, como um elemento poético dentro do próprio edifício. Mudando agora o continente, nesse caso já vamos ao Brasil. Os arquitetos Fernando Carrascal e José Maria Fernandes de la Puente receberam em 2004 o convite para ser coordenadores da cooperação internacional da Junta de Andaluzia com o Brasil, na área de arquitetura, junto com o Ministério das Cidades do Governo Federal do Brasil, e essa cooperação durou 10 anos, até 2014. A cooperação foi uma guia de arquitetura e paisagem, no caso de São Luís e Alcântara, e depois também se fez a guia da cidade de Salvador, da Bahia. Com a participação, nesse caso, com a participação do SFAM, de diversos organismos municipais, da ECID e da Junta de Andalucia. Se obteve um resultado excelente e muito satisfatório também, que consistiu na coordenação de interessantes estudos prévios realizados já antes de iniciar essa cooperação. Realizados pelos arquitetos locais e também historiadores, arqueólogos, fotógrafos, um material de grande interesse. A diagramação e a impressão sim se realizou no Brasil, mas praticamente foi uma coordenação desses diferentes organismos que era difícil entrarem de acordo, né? E esse caso, essa parceria com a Junta de Andaluzia, que já tinha essa experiência de guias de arquitetura em outros países da América Latina e também na Espanha, foi muito frutífera, foi muito bom. Além da arquitetura, também incluía temas de paisagens, e essa cooperação também contou com outros tipos de atividades, como foi a consultoria e ajuda econômica para a reabilitação de um imóvel para habitação coletiva no Centro Histórico de São Luís, o que efetivou a parceria entre a prefeitura desta cidade e com a Junta de Andaluzia. Também é um trabalho muito grato. No folder editado, depois de terminar a obra, a equipe brasileira dizia: recuperar é resgatar nossa história, é cidadania. Morar no centro não é somente se reencontrar com a arquitetura histórica da capital, é viver em um espaço dinâmico que respira cultura, é promover a inclusão social, com o melhor aproveitamento da infraestrutura existente. Não é um edifício de padrão histórico com influência da arquitetura portuguesa, é um edifício mais contemporâneo. Se trata de um edifício construído na segunda etapa do século XX,
para abrigar o escritório do INSS na rua Humberto Campos, número 107, que pretendia reabilitá-lo para moradia coletiva, que já era o seu uso naquele momento. Um prédio de estilo moderno, composto por 3 pavimentos e de 358 metros quadrados de área, e com pouca fachada e muito comprido, neste caso a proporção. E que estava composto por uma sequência de grandes espaços conectados por corredores, mas com um grande problema, que era um telhado único, comum, sem pátios de ventilação e iluminação interior. Bem, dada a experiência do escritório, né, nesse tipo de projeto, não foi difícil sugerir algumas modificações no anteprojetos enviados pela equipe brasileira, mas a legislação municipal era pouco flexível e não permitia modificar o telhado, mesmo não sendo um edifício histórico tradicional. E isso dificultava poder adequá-lo para habitação social. Era impraticável adaptar o edifício para habitação social, que necessitava umas condições higiênicas mínimas. Com a proposta retificada, finalmente os arquitetos brasileiros conseguiram a permissão para a abertura de pequenos pátios e se obteve 18 unidades de 40 metros quadrados de área, aproximadamente, de 1 ou 2 dormitórios. Com a abertura desses pequenos pátios, se conseguiu melhorar a iluminação natural e gerar ventilações cruzadas. Como a forma de funcionamento, normalmente, o acesso através dessas galerias comuns, com sala e cozinha, sala e a cozinha, com um banheiro, ventilando a esse pátio secundário, neste caso, 2 dormitórios, um deles ventilando esse pequeno pátio e o outro através desse pátio junto à própria circulação. Praticamente é o funcionamento de todos os apartamentos são desse tipo. E nesse já a fachada reabilitada, praticamente foi uma limpeza e, como vemos aqui, é uma rua de pedestre, que não tinha falado antes. E aqui vemos o resultado com essa abertura desses pátios, o que proporcionou aos novos moradores um ambiente saudável e uma melhor qualidade de vida. Todo esse processo foi acompanhado por um trabalho sistemático com a distribuição das unidades, foi de acordo com o número de habitantes e também de renda, entre outros critérios, claro, e acompanhado do trabalho dos assistentes sociais. Essa nova política de habitação é um exemplo de inclusão social do patrimônio humano e faz que o Centro Histórico de São Luís seja uma referência viva e pulsante. O Centro Histórico de São Luís contém muitos edifícios com interesse arquitetônico, aguardando alguma atuação. Esperamos que esse embrião da proposta anterior evite que as reabilitações sejam somente dedicadas ao uso administrativo, culturais ou turísticos. Necessitamos projetar e construir habitação social nos centros históricos como regeneradores de vida. E também considero importante trabalhar com parcerias mistas, com capital privado público. É necessário encontrar um equilíbrio, construir também moradias controladas e acessíveis para uma classe baixa, com programas para jovens e idosos que conjuntamente impliquem em formar uma sociedade inclusiva. Trago também um caso da atuação tanto privada como pública, trabalham conjuntamente, que se chama Áreas de Reforma Interior para edifícios ou para terrenos singulares dentro da própria cidade, onde permite essa participação, né, de ambas iniciativas, e sempre que exista essa parte de habitação social, e que será construída pela administração, claro, e que assim gere uma garantia de inclusão social. Nesse caso foi meu TGI para poder obter o meu título espanhol de arquiteto aqui na Espanha. Nessa linha da reabilitação para clientes particulares, neste caso individual, para uma pessoa só,
expõe um projeto do nosso escritório que eu colaborei na minha primeira etapa em Sevilha, em 1988-89. Aqui podemos encontrar a referência para o projeto na Igreja Cristã Ortodoxa de Beta Jordis, na Etiópia, onde o terreno vulcânico ele permitia escavar e esculpir a igreja. Também é referência para o projeto a proposta do escultor espanhol Eduardo Chillida, neste caso para construir um espaço no interior da montanha de Tindaya, uma proposta não construída, onde a busca da luz é fundamental. Podemos aqui observar, nesse caso, também a grande escala do projeto, porque temos uma imagem pequenininha abaixo. Está localizado numa rua, uma antiga entrada importante da cidade, com a Igreja de São Luís, muito interessante, reabilitado para uma atividade de arte, e a Igreja de Santa Marina, que ainda recebe culto. Neste caso, é uma casa que formava parte de uma edificação maior, ela foi dividida e somente dessa parte pequena, na parte da frente do terreno. Esse era o estado atual no momento da compra da casa, em 1988, e temos que destacar a valentia da dona, então uma professora de 35 anos, que resolve comprar essa pequena casa sem poder entrar para vê-la. Consistia em um primeiro corpo que está dando para a rua e outro no fundo com a escada, cozinha e banheiro. Esses são os levantamentos, os primeiros levantamentos, neste caso eram meus, é a primeira vez que eu faço um levantamento de um edifício que não era ortogonal, com todos os detalhes para poder desenvolver o projeto. Os primeiros croquis do projeto, que toma referência dos projetos já apresentados, que se poderia dizer que é como a casa dentro da casa, né? Essa construção dentro da casa, ou melhor, a torre dentro da casa. Essa torre que vai funcionar como espaço servidor dos espaços principais da casa original, buscando sempre a entrada de luz por essa parte, como em Tindaya, e a necessária ventilação cruzada. É um corpo onde vai tendo perfurações por todos esses lados e depois uma escada que vai percorrer toda a torre. Esse é o estado atual, com o acesso por essa parte, com uma escada no fundo, e dividido em dois ambientes, passando de um através do outro. No primeiro andar, igual, um espaço através do outro, e com o banho e a cozinha, um que está detalhado nesse final. Essa já é a proposta do projeto, que neste caso vai ser essa torre que falamos, né, que vão ser em quatro pavimentos, e esta frontal que vai continuar os dois pavimentos principais. Esse é o acesso, uma grande sala, nesse caso foi um escritório, ela era também psicóloga, e na parte inferior tem aqui um lavabo, área de lavadora e secadora, e a escada que começa neste ponto. A escada vai dando a volta depois nos andares superiores, e vai estar a cozinha nessa entrada, que vai estar comunicada com o primeiro andar com esse espaço principal de sala. E a escada vai continuar por esta parte. A escada continua, não, subindo, esse caso é o banheiro, com a pia fora, a unidade já com vaso sanitário, bidê e banheira, o espelho passa para o fundo e aqui fica uma entrada de luz a todo o largo da escada. Continuamos subindo, chegamos no dormitório, que se localiza na parte superior dessa torre, ocupando agora de fora a fora, tá aqui, e um solário com ducha, com uma ducha externa
na cobertura. Aqui eu acho que é onde se vê melhor. Desculpa, antes não estava com essa escada que vai dando a volta, né, em torno a essa torre, ocupando, deixando vazio no térreo e ocupando a parte central nos outros com a escada por fora, como uma fita na parte de fora. Aqui durante a obra, no processo da obra, já praticamente finalizada, ainda não se tinham construído no terreno do fundo, e com essa parte praticamente restaurada e acrescentando essa torre interior, como foi no primeiro projeto de Hernán Cortés, né? Que era acrescentar um elemento que também se poderia retirar e voltar o edifício ao seu estado original. E já começamos o andar térreo, nesse caso essa escada, o acesso ao asseio, o que vai dar a volta em torno ao que será a cozinha nesse andar. Essas são as janelas para o pequeno asseio que está na parte inferior, o lavabo e a chegada, né, na parte da sala, à direita, com as suas janelas reabilitadas, nesse caso a cozinha comunicada aqui diretamente, inclusive algumas aberturas que vão permitindo que desde o banheiro, está fechado com vidro, mas você esteja vendo através dessa janela a igreja. Voltamos a essa passarela, aonde a pia fica pelo lado exterior, a pia fica do lado exterior, daqui para cá seria essa parte mais independente do banho, inclusive com o vidro no chão para entrar um pouco mais de iluminação na cozinha. Está muito cuidada a peça e com a iluminação desde a parte exterior, nesse caso estava protegida como um todo na época do verão. Essa é a entrada de luz na parte superior, o espelho que está na parede do fundo, que vai ampliando também toda essa superfície, não? O reflexo através desse espelho do fundo, a abertura que comentamos antes, que comunica com a sala, existe um vidro para poder independizar, né? E você estaria vendo através desse, que é essa abertura daqui, estaria vendo a igreja do outro lado, não? E aqui vai ser esta abertura nesse ponto daqui e que está vendo do outro lado. Todo com muitos detalhes. Já que vemos nessa. E o último andar, onde já dentro da torre, sobre a torre, está o dormitório, com essa vista maravilhosa, e um sistema de fechamento que ao mesmo tempo está ocultando uma ducha exterior, já que aqui também pode ser utilizado. Então aparece a fita de Moebius, aonde tudo dá volta e tudo volta ao mesmo lugar. Todo está girando, não somente nos percursos, mas também nas ideias do projeto, nas reflexões dos projetos, dos partidos. E isso é o que nós queríamos contar, onde, neste caso, a habitação, principalmente a habitação social, vai ser muito importante para regenerar as áreas urbanas. Também. Então, a habitação, nesse processo de requalificação da cidade, consideramos como fundamental como não somente por recuperar o patrimônio, mas por recuperar a vida na cidade. Sabemos que agora o tema de debate principal, inclusive, é a permanência das pessoas nas cidades ou regresso a localidades menores, né? A raiz da crise, né? Do Covid. E esse é um processo que também está acontecendo na Espanha. As pessoas estão começando a buscar essa opção de poder ir para as cidades menores. Mas nas cidades menores também requer reabilitações, também requer essa visão do patrimônio. E acho que todos esses projetos ajudam um pouco a entender essa necessidade. E também essa possibilidade de poder trabalhar junto com iniciativas privadas, iniciativas públicas, e onde é importante poder gerar coesão e vida, que é fundamental. Muito obrigada.